love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A pedido de várias famílias e porque ainda não fiz um vídeo sobre o tema, hoje quero mostrar-vos como é que podem investir em obrigações, sejam elas de dívida pública ou privada, através da Interactive Brokers. Vou mostrar-vos como é que podem encontrar estes produtos, como é que podem ver na vossa conta os juros recebidos e como é que depois isso se traduz na declaração de IRS. E começamos por assignar privilégios. Para poderes comprar obrigações na Interactive Brokers, tens de pedir permissão para o fazer e é muito simples. Nas definições da tua conta, entras em Trading Privileges e selecionas Bonds. No menu seguinte, escolhes as regiões onde vais querer operar e avançamos. A Interactive Brokers vai pedir-te ainda algumas informações, como a tua experiência e quantas trades é que esperas fazer por ano, algo que deves obviamente preencher. E depois basta assinar o pedido, fechar a confirmação e esperar umas horas ou eventualmente um par de dias. Assim que fores aprovado, vais a Research e escolhes Bond Scanner. Antes de entrar em mais detalhe, devo dizer-te que se não percebes bem o conceito de obrigações ou não te sentes à vontade para investir neste produto, não o faças. Assiste primeiro ao episódio 46, onde eu explico como funcionam a detalhe antes de tomares qualquer decisão. Eu digo isto porque existe sempre um risco associado a qualquer tipo de produto financeiro, apesar de no caso das obrigações ser normalmente baixo, mas existe. Bom, o Bond Scanner é a ferramenta de pesquisa da Interactive Brokers para a compra de obrigações. Na parte superior vemos ali vários separadores. As obrigações corporativas são dívida empresarial, onde também podemos investir. Por exemplo, eu vou selecionar aqui empresas tecnológicas dos Estados Unidos e cujo rating de dívida seja superior a AA. Podem ver que o resultado são mais de 50 produtos da Apple e da Microsoft com diferentes cupons e datas de maturidade. Assim, muito rapidamente, o cupão é o valor que o título paga anualmente. Por exemplo, esta da Apple paga $2,85 ao ano e termina em maio de 2024. Quando exatamente em maio? Na coluna maturidade indica-nos que é no dia 11. O facto de ser callable ou não representa a possibilidade que o emissor, neste caso a Apple, tem de redimir o título antes da data de maturidade e pagar o valor nominal. O valor nominal são $100 e o título está neste momento à venda por $98,25. Se o comprares já, representaria uma rentabilidade superior a 5%. Entrando ao detalhe, no gráfico da direita podemos ver a data em que foi emitido, mais abaixo estão os detalhes do cupão e podemos ver que é uma obrigação com origem em 2019, que paga semestralmente e que termina em maio de 2024. Portanto, vai render daqui até lá mais 2 pagamentos, ou seja, $2,85 no total. Algo a ter em conta é que a compra na Interactive Brokers é sempre feita em unidades de milhar. Significa que ao valor que vês como preço tens de multiplicar por 10, porque o mínimo que se pode investir nas corretoras são $1.000 para a dívida pública e $2.000 para a dívida corporativa. Portanto, ao selecionar e escolher 2 unidades, neste caso, clicando depois em Preview, podes ver que gastarias um valor a rondar os $2.000 mais a comissão, que normalmente é de $5. Voltando ao menu anterior e olhando para os CDs dos Estados Unidos, estes são certificados de depósitos, o equivalente cá em Portugal aos depósitos a prazo. Aqui tens mais de 800 produtos diferentes por onde escolher, os conceitos de rentabilidade são iguais aos que vimos anteriormente e comprando um destes produtos irias obter a rentabilidade da coluna Ask Yield anualizada até à data de maturidade. No mesmo menu podes procurar por dívida fora dos Estados Unidos, inclusivamente Portugal. Neste caso não vemos ali a rentabilidade, mas podemos usar uma ferramenta externa para calcular a mesma. Por exemplo, para a obrigação com um cupão de 3,5€ a terminar em junho de 2038, a rentabilidade ao preço atual é de 3,7%. Basicamente estarias a alocar o teu capital por 15 anos, onde irias receber 3,7% anualmente. Para Portugal não existe muita oferta, é verdade, aqui na Interactive Brokers, mas se procurarem por Alemanha, por exemplo, já obtemos mais diversidade, quer de cupons, quer de maturidades. Por fim, as obrigações
obrigações do governo norte-americano, que são as mais conhecidas, as US Treasuries. E aqui imagina que queremos procurar um produto com rentabilidade anual superior a 4%. Repara que aparecem duas nomenclaturas diferentes, T-bills e T-notes. Quais são as diferenças entre ambas? Bom, as normalmente designadas T-bills não pagam juros e vencem em menos de um ano. Por isso, não vês um cupão no nome do produto. Aqui a tua rentabilidade é apenas o resultado da diferença entre o valor de mercado e o valor nominal de $100. Já as T-notes, como vão de 2 a 10 anos, pagam um cupão, normalmente semestral. E a rentabilidade já tem em conta esses pagamentos futuros. As bonds são normalmente dívida pública superior a 10 anos e, à semelhança das T-notes, pagam um cupão, mas os juros são anuais. Por exemplo, esta T-note, que termina em abril de 2024, paga $2,50 de cupão e está a valer $98,17. Ou seja, para a comprar terias de desembolsar $981 mais a comissão. No dia 30 de abril do próximo ano vais receber os $1.000 de volta, o que daria $19 de ganhos. Como até essa data a obrigação ainda paga mais 2 vezes, recebes adicionalmente $25. Portanto, estamos aqui a falar de um lucro de $44 para um investimento de 981 em pouco mais de 6 meses. Para ver os cupons ou os juros que tu recebes através destes produtos, podes ir ao menu de performance e relatórios, selecionar o intervalo temporal que quiseres e depois no separador Interest ver o pagamento das tuas obrigações. Ok, e no que respeita ao IRS, como é que podemos declarar este tipo de rendimentos? Fundamental é entender duas coisas. Os cupons ou os juros que te são pagos funcionam como os dividendos. São rendimentos de capitais, ou seja, pertencem à categoria E e devem ser declarados no anexo J porque são provenientes de uma entidade estrangeira. Portanto, vão no quadro 8A. Como os Estados Unidos não fazem retenção na fonte para investidores estrangeiros em dívida pública, vais pagar a totalidade do imposto cá em Portugal, ou seja, a AT vai-te pedir 28% desses lucros. Outra coisa são as mais-valias. O facto de comprar a 980 e receber $1.000 no momento da maturidade gera uma mais-valia de $20 que deve ser declarada novamente no anexo J no quadro 9.2A com o código G10. E este é o código que representa as operações com títulos da dívida. Fácil, certo? Mas ainda temos de falar no mais importante. Como é que as taxas de juros dos bancos centrais impactam a rentabilidade das obrigações? Bom, se a tua ideia é investir nestes produtos e segurar os mesmos até à maturidade, o movimento das taxas de juros vale 0. Alocaste capital por 2, 5 ou 10 anos, a 4%, e essas condições vão ser cumpridas até ao final. E depois recebes os tais $1.000 de volta. Mas se investiste a 10 anos e passado 4 ou 5 precisas do capital, podes ter uma surpresa. É que este tipo de produtos designa-se por renda fixa por um motivo. Tu sabes, à partida, exatamente quanto é que vais receber e, à medida que vão pagando os cupons e à medida que os bancos centrais alteram as taxas de juros, as tuas obrigações ajustam-se na única variável flexível, o preço. O exemplo que a Degir apresenta na sua página pode ser muito útil para perceber esta ginástica. Um exemplo onde a obrigação existente de $1.000 paga um cupão de $50, ou 5%. Se, entretanto, as taxas de juros baixarem, as novas obrigações vão agora ser emitidas a 4% e as obrigações antigas, como a que tu tinhas, tornam-se mais apetecíveis pelo rendimento de 5%. E, naturalmente, o preço vai subir. Ao subir o preço, como o cupom é fixo, já não representam 5% de retorno anual, mas algo mais próximo dos 4%. Este ajuste acontece de forma inversa, no caso da subida das taxas de juros, como as novas obrigações agora pagam mais, as antigas que tinhas para apresentarem a mesma rentabilidade, uma vez que o cupom é fixo, são obrigadas a baixar o preço. E portanto, por um lado, podes ter comprado obrigações mesmo no pico das taxas de juros e agora, à medida que os juros vão baixando, as tuas obrigações vão ganhando valor e decides vender antes da maturidade para lucros adicionais. Ou por outro, se compraste a $980 e as taxas de juros continuarem a subir, podes estar um longo período de tempo com o teu investimento a valer $900, por exemplo, e não convém vender para não perder dinheiro. Assim que muito cuidado a brincar com obrigações. Esta semana os mercados viram no geral uma onda verde, exceção feita aos índices mexicanos com uma queda superior a 2% e aos índices americanos com perdas muito ligeiras devido a uma sexta-feira volátil. Vimos também o BCE subir novamente as taxas de juros para 4,5%, um valor
valor que, segundo o nosso Centeno, era impossível há 10 meses atrás. Apesar de ser uma má notícia, o BCE também deixou antever que querem muito não subir mais as taxas de juros e deixaram a frase de que este será provavelmente o nível a manter durante muito tempo para domar a inflação. Pessoalmente, tenho algumas dúvidas de que seja o fim das subidas, porque a partir de outubro o efeito base vai dissipar-se e começamos a ver uma subida na energia provocada pela manipulação da oferta, que combinado vai traduzir-se em valores crescentes da inflação. Quem também decidiu manipular foi o nosso governo, claro está, com uma nova medida de apoio a quem tem crédito à habitação. Segundo parece, vão fixar o valor da prestação durante 2 anos, no final dos quais depois tens de pagar o valor que agora empurram para a frente. Portanto, é um adiar do problema, porque a menos que o teu salário suba a um ritmo maior do que a inflação nos próximos 2 anos, regressas para a mesma situação. Com uma agravante, é que fixando agora a taxa até 2025, assumindo que a Euribor começa a baixar algures em 2024, não vais sentir esse alívio até pelo menos 2026. Já para não falar que é uma medida de desresponsabilização com a qual pessoalmente não estou de acordo. Quem agora não consegue pagar também não conseguirá no futuro e depois o que é que se faz? Prolonga-se a medida por mais 2 anos? Isto é navegar à vista em todo o seu esplendor. E o resultado normalmente é um trágico naufrágio. Num registro mais positivo, vimos um aumento de dividendo da Realty Income e o portfólio a fechar a semana nos 30% de valorização. Em relação a dividendos, este mês de setembro leva já $68 recebidos. E é tudo por hoje. Ajuda o canal deixando um like e partilhando a tua opinião sobre o episódio na caixa de comentários. Subscreve se ainda não o fizeste e segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. É a política em Portugal, percebe? Eu tenho maior e mais progressivo desprezo por quase todos estes políticos. De 3 ou 4 que restam de seriedade e de respeitabilidade com dignidade da nossa terra. O resto é só, parecem daquelas santolas que há uma época que só têm casca, não têm conteúdo. É assim que nós temos a política. Santolas só com casca.